Olá, sexto ano. Vamos para o material da nossa apostila aqui, a primeira tarefa da apostila. Quem já fez essa atividade, beleza, tudo bem. E quem não fez ainda, eu vou dar umas explicações aqui para que vocês tá podendo responder essa tarefa. E quem já respondeu, tenta corrigir e responder novamente, certo? Então aqui nós vamos para a nossa interpretação de texto, certo? Então nós temos aqui e vamos interpretar esse texto. Antes de mais nada, nós vamos, para interpretar um texto, pessoal, primeiro, a dica que eu dou para vocês é que primeiro vocês leiam as alternativas, para depois você ir buscar essas informações no texto, ok? Então veja bem aqui a primeira questão. Observe a imagem acima e diz qual é o gênero do texto. Gênero do texto. O que é um gênero textual? Então eu até enviei um vídeo para vocês falando sobre gênero textual, né? Gênero textual são aqueles... Existem várias formas de gêneros textuais, certo? Um dos gêneros textuais é a capa de revista, a receita de um bolo, um diálogo, certo? Uma carta, uma reportagem, uma tirinha, enfim, existem várias formas de gêneros textuais, cada um com suas características. Por exemplo, qual é a característica do diálogo? É uma conversa entre duas pessoas. Qual é a característica de uma receita de bolo? A descrição dos ingredientes. Então, gêneros textuais, cada um com suas características. Então, vem aqui. Observe a imagem acima e diz qual é o gênero do texto. Então, esse gênero do texto aqui, observando o texto aqui, ele é um poema? Ele é uma capa de revista? É uma tirinha ou um jornal? Então, você vai analisar esse texto e descobrir que gênero de texto a ele pertence, certo? Então, cada um do gênero aqui, você vai ver qual é o gênero que pertence. Se é um poema, se é a capa de revista, se é uma tirinha ou se é um jornal, né? Segunda questão. Vamos para a segunda questão. O texto acima aborda um assunto sobre os ursos polar. Sobre os ursos polar. Que tem um objetivo. Que objetivo é esse? Então, o texto aqui tem um objetivo. Outra coisa. Observe as palavras cognatas de um texto. Pessoal, mas o que é palavras cognatas? São palavras que são parecidas com o português, tanto na grafia quanto na pronúncia. Por exemplo, veja essa palavra polar. Ele é uma palavra inglesa, mas é parecida com o português. Significa polar. Então, ela é um cognato. A palavra saving. Parece aqui uma palavra em inglês, mas se você olhar, ela parece com salvar. Então, aqui é salvando, né? Estão salvando os ursos polar. Então, essas palavras cognatas ajudam muito na hora do entendimento de um texto, certo? Então, vamos lá para a terceira questão. Segunda questão. Então, o texto acima aborda um assunto sobre os ursos polar que tem um objetivo. Que objetivo é isso? É salvar os ursos polar, caçar os ursos polar ou alimentar esses ursos polar, ou abater, certo? Abater quer dizer matar. Então, qual dessas alternativas você acha que o objetivo do texto, certo? Se é salvar os ursos, se é caçar os ursos, se é alimentar ou abater. Terceira questão. Vamos para a terceira questão aqui da nossa atividade aqui. Em que mês e ano o texto acima foi publicado? Veja bem, outra fonte importante que acontece isso na hora de você interpretar o texto, essas informações de mês e ano, a fonte que ele foi postada ou retirada, sempre fica aqui no rodapé do texto. Essas palavras menores que ficam aqui. Então, por aqui você vai encontrar essas informações. Geralmente os textos são retirados de alguma parte, então ficam as informações no rodapé, que são essas palavras menores aqui, ó,
Então por aqui você vai encontrar a fonte, de onde ele foi tirado, foi postado, o ano que ele foi postado, o mês que ele foi postado. Então tá aqui, você vai encontrar por aí. Vamos para a resposta 4. De acordo com o texto, os ursos polar estão em perigo. Mas há quem está tentando ajudar. Quem? Então, quem está tentando a salvar os ursos polar? Então, eles estão em perigo, mas tem alguém tentando ajudar. Letra A, está faltando a letra A aqui, não tem problema não. Os bombeiros, os zoológicos ou a polícia? Então, você vai no texto novamente e vê qual desses estão salvando esses ursos aqui, certo? Você vai ver se é a polícia, se é o bombeiro, se é o zoológico, certo? Então no texto aí dá para vocês encontrar essa resposta. Quinta questão: qual é o nome da revista em que o texto foi publicado? Então nós temos a letra A, Time for Kids, The New York Times, Antártica ou Jornal. Então você vai lá no texto e vê qual dessas alternativas aqui o texto apresenta, certo? Qual é o nome da revista, certo? Então você vai lá e procura e marca essa alternativa. Sexta questão: para qual tipo de público esse texto foi destinado? Para qual tipo de público esse texto foi publicado? Para quem que esse texto foi escrito? Para adultos, para velhos, pinguins ou crianças? Então você vai analisar o texto e ver para quem esse texto está sendo destinado. Então eu tenho aqui, ó, Time for Kids. Então a palavra kids significa crianças. Time, tempo, for, para, kid, tempo para criança. Então você vai analisar. Então por hoje a gente fica aqui nessa aula. A próxima aula continua nessa apostila, ponto de estudo, e tente responder essas questões que foi explicado aqui.